galerinha do CETEM, professor João Albino em home office, tá? Meus segundos anos, tá? A gente vai aqui hoje trabalhar algumas questões de material sobre o modo de produção capitalista que já foi disponibilizado a vocês, tirar algumas dúvidas e vai corrigindo esse material, tá? A gente precisa dialogar com o Enem, né? Aí as questões de capitalismo vão ficar aqui dentro da competência diária 3 do Enem, onde você precisa compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas associadas aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais. Só que os itens, no caso as questões, vão figurar mais dentro das habilidades 14 e 15, principalmente aqui. Tá? A 14, você precisa comparar diferentes pontos de vista presentes em textos analíticos e interpretativos sobre situações ou fatos de natureza histórico-geográfica acerca das instituições sociais, políticas e econômicas. E a habilidade 15, onde você vai avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos ou ambientais ao longo da história. Aí entra perfeitamente o modo de produção capitalista. Tá? A primeira questão que eu trouxe para ti é uma questão simples, só que a gente precisa analisar ela, né? Porque é o seguinte, olha, se considerarmos o processo de desenvolvimento do capitalismo e suas etapas, podemos dizer que ele foi respectivamente, ou seja, a evolução do modo de produção capitalista, ele vem em algumas fases, tá? Dependendo de alguns livros, os livros dividem em 3, aí vem assim o comercial, o industrial e o financeiro monopolista, que seria o atual, só que os livros mais atualizados, eles já trazem as 4 fases. O comercial, século XVI ao XVIII, o industrial, 18 ao 19, o financeiro monopolista, 19 ao 20, e o capitalismo informacional, que é do 20 aos dias atuais, né? Então, gabarito aqui, letra B, questão inicial, tranquila para ti. A outra questão, um pouquinho mais elaborada aqui, mas da UERJ, uma questão bonita. Vamos lá, olha aí. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, né, do Ministério da Justiça, condenou ontem as empresas Roche, BASF e Avente. Segundo o CAD, essas empresas teriam restringido a oferta de elevados produtos no Brasil das vitaminas A, B2, B5, C e E, tá? Na segunda metade dos anos 90. Elas também teriam impedido a entrada de vitaminas C a preços mais baratos no Brasil. Essas empresas já haviam sido condenadas por práticas semelhantes na Europa e nos Estados Unidos. Tá? Desde o final do século XIX, tornou-se um aspecto marcante do modo de produção capitalista a formação de grandes empresas capazes de controlar a maior parte ou mesmo todo o mercado de um ou mais produtos. A notícia acima expressa a seguinte prática presente nesta realidade centenária associada às seguintes características do atual momento econômico. Olha aí, as alternativas. A letra A, holding, está errado porque é o seguinte, o holding ele vai funcionar quando uma grande empresa vai controlar outras menores a partir de ações empresariais e tal. É uma fase mais avançada do capitalismo, ou seja, não é o que o texto diz. O cartel, este vem a ser o nosso gabarito, porque as empresas elas estão monopolizando a produção, controlando o preço, tabelando e impedindo a entrada de mercadorias de fora. Isso vai configurar o cartel. Tá? Oligopólio é uma fase também mais avançada de monopolização, onde grandes empresas vão dominar ali a oferta de um produto ou serviço. Tá? O dumping é uma forma de que as empresas têm de baratear o preço da mercadoria ou serviço, né, um nível tão baixo que as concorrentes não conseguem manter e vem a falência, e depois essa empresa vai reerguer, né, essa que baixou vai reerguer o preço da mercadoria para voltar ao domínio da economia. E o trust é quando a empresa deixa a sua administração particular e passa a ser administrada por uma empresa de fora, né? Então, mas o texto vai direcionando diretamente à letra B, que vem a ser o cartel, né, o controle de mercado, nesse caso do texto em escala planetária. Beleza? Questão 3, questão de 2015 e tal. A fase atual da expansão do capitalismo é chamada de globalização. Ela é consequência do avanço tecnológico, especialmente da modernização do sistema industrial. As tecnologias modernas permitem um aumento considerável da produtividade, isto é, com o mesmo número de trabalhadores conseguem produzir mais.
De forma crítica, podemos concluir que, vamos lá, então a globalização e essa introdução de mais tecnologia já leva ao pensamento de que o trabalhador menos qualificado vai perder o seu posto de trabalho, o chamado desemprego estrutural. Tá? Mas vamos para as alternativas. Olha aí, de forma crítica podemos concluir que a produção cresce significativamente sem problemas. Não dá para dizer muito generalizante dizer que não tem nenhum problema. Não dá para encaixar. B, o desemprego diminui significativamente. Com mais tecnologia é o inverso, o desemprego aumenta. Tá? C, a produção compensa o desemprego, justificando os meios. Não, isso é muito elitista, vou dizer assim, né? Claro que não compensa, até porque os lucros não são repartidos com o trabalhador, então não compensa não. D, o desemprego cresce significativamente, pois essas tecnologias são poupadoras de mão de obra, ou seja, eu vou colocar mais tecnologia e vou dispensar meu trabalhador, desemprego estrutural. E olha essa alternativa aí, é natural, no caso, esse desemprego, é natural que os diversos ramos industriais venham se modernizando, contudo, o desemprego é a responsabilidade única do trabalhador que não se atualiza. Olha aí, claro que não, né? Não é bem por aí, não é a culpa do trabalhador que não se atualiza, né? É mais geral, quanto mais tecnologia, maior produtividade, menor é essa necessidade do trabalhador. Tá? Então, letra D aí, diretão. A questão 4, 2014, tá? O processo de mundialização do sistema capitalista sempre esteve apoiado na difusão de políticas econômicas e na constituição de determinadas lógicas políticas e geoeconômicas de organização do espaço mundial. Constitui-se em uma política econômica e em lógica capitalista de ordenamento do espaço mundial do período atual, ou seja, uma política econômica e uma lógica capitalista. Vamos lá. Keynesianismo e colonialismo não, já foi, né? Keynesianismo pós-crise de 29 e colonialismo até anterior a isso, né? Então não. B, desenvolvimentismo e neocolonialismo. Cara, desenvolvimentismo foi proposto principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, né, que é uma política de mais incentivo à indústria e menos desenvolvimento social e tal, e o Estado forte na economia, então tá fora. Neocolonialismo é chamado imperialismo, né? Então início ali do final do século XIX, início do século XX, não também. A letra C, neoliberalismo e globalização, vai configurar, porque o Estado mínimo na economia, o Estado aqui privatizando as empresas, se afastando da economia, mas ficando ali sempre à mercê em caso da ocorrência de alguma crise. E globalização, tá? Então, C é o nosso gabarito. D, o mercantilismo e descolonização, muito antigo, não é atual. E liberalismo e imperialismo também é mais antigo. Então, letra C, perfeitinho o nosso gabarito. E a quinta questão, texto aqui bacaninha, vamos lá. Leia o fragmento a seguir. Não é de hoje que a crítica justa e necessária aos excessos do capitalismo é apenas um aperitivo para a negação total e utópica do sistema. Sob esse ponto de vista, tem razão quem acha que a presidente Dilma precisou de coragem para anunciar a adoção de práticas de livre mercado em seu governo, por meio de associações com empresas privadas dentro da regra do jogo de mercado. É preciso ter coragem para celebrar o capitalismo, sistema econômico que está longe de ser perfeito, mas, a exemplo da democracia na política, é melhor do que os demais. Texto meio tendencioso, mas texto bacana. Mas vamos lá. As características do capitalismo como sistema político são, olha aí, letra A. A doutrina política econômica, isto é verdade, só que defendendo o fortalecimento do Estado através de economia planificada, não, isso é característica do socialismo real, e não do capitalismo. B, sistema de iniciativa político-econômica baseado no controle do mercado, a liberdade política e minimização do Estado. Isso aí tá bonitinho, vamos seguir. Sistema de iniciativa econômica baseado no câmbio de mercado, propriedade privada do capital, abertura do mercado e redução do Estado. E agora? Letra C, o nosso gabarito. Ficou mais bem perfeitinho ali, certo?
A letra D, sistema de iniciativa estatal baseado na planificação, não, planificação é socialismo real, né, e tal. Letra E, doutrina tendo a liberdade como bem maior, harmonia e paz social, desenvolvimento e paz social, promovendo o progresso, redução do Estado, a função negativa de repressão à ordem pública. Não condiz com uma característica do capitalismo, então perfeitinha a nossa letra C. Tá? Então a gente em breve estará mandando para ti a continuação do exercício, tá? Fica ligado, ei, não para de estudar. Vem com a gente, tamo junto.